Dia 9 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Faça a vida valer a pena, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Em meu ministério pastoral, visito muitas pessoas doentes, assim como presto apoio aos familiares de pessoas que falecem. Nessas visitas, principalmente em velórios e funerais, é muito comum distinguir o choro da saudade do choro do remorso. O choro da saudade se vê quando as pessoas que viveram intensamente ao lado do ente querido choram e lamentam por saberem que não mais vivenciarão aqueles momentos bons junto à pessoa que partiu. Ao passo que o choro do remorso revela a dor de não ter falado, expressado ou perdido a oportunidade de viver momentos memoráveis com a pessoa que partiu. Como muitas pessoas sabem, o pastoreio de uma igreja requer muita dedicação dos pastores e, inevitavelmente, a agenda do trabalho eclesiástico se torna intensa e exaustiva. Certa vez, alguém me perguntou como equilibrava ministério e família. Minha resposta é a mesma até hoje. Não é uma tarefa fácil, mas o que procuramos fazer é aproveitar ao máximo os momentos que temos em família, vivê-los intensamente, fazendo-os valer a pena. Viver um estilo de vida sem arrependimento é dar o seu melhor hoje. Viva a vida com intensidade e alegria. Não se conforme com a monotonia. Não deixe os seus sonhos para trás e não perca os momentos preciosos com as pessoas a quem você ama. Faça a vida valer a pena. Se você não pode apagar o passado, nada o impede de escolher o futuro. Você também pode hoje decidir, de uma vez por todas, pelo poder de Deus, iniciar um novo ciclo na sua vida. A decisão é sua. A frase de hoje: volte-se àquilo que realmente importa. Lendo mais uma vez, volte-se àquilo que realmente importa. Hoje é o dia 190 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 83. E a palavra-chave de hoje é intensamente. Reflita hoje sobre como você tem vivido a sua vida. Porque muitas pessoas estão vivendo uma vida sem propósito, sem sentido, sem significado, carregando mágoas no coração, lembrando só de coisas ruins que aconteceram, remoendo e vivendo, cheias de enfermidades na sua saúde mental. O texto bíblico de hoje diz aqui, lendo mais uma vez: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Viva uma vida de perdão. Se alguém lhe disse alguma coisa que ficou no coração, é tempo de dar um novo significado a isso. Dê um novo sentido a isso. Pense, não posso continuar a viver dessa forma, carregando mágoas, ódio, inveja.
rancores, ressentimentos a respeito de coisas que já aconteceram e ficaram no passado. Muitas pessoas ficam cheias de traumas por causa de situações na infância. Se você tem algum trauma, algum bloqueio com relação ao seu pai, com relação à sua mãe, com relação a algum professor e alguma situação que aconteceu na escola, é tempo de deixar isso de lado e olhar para o futuro. Olhe para o seu futuro. Olhe para construir uma vida de felicidade a partir de hoje. Perdoe as pessoas que fizeram mal a você. Se você não consegue perdoar, então faça um propósito de oração a Deus. Peça que Deus cure a sua alma e restaure o seu coração, para que você possa caminhar em paz, para que você consiga desapegar das pessoas, das circunstâncias, das situações do passado e avançar. Pessoas que foram abusadas e que ficam se sobrecarregando com as memórias, com a lembrança, com a recordação constante do que lhe aconteceu, ficam paralisadas. Pessoas que buscam canalizar a sua força, a sua energia para projetos que ajudam outras pessoas a vencer os traumas e os desafios, conseguem usar a dor e converter essa dor em algo que salva pessoas. Como você quer continuar a seguir a sua vida? Com dores, reclamando, se lamentando, vivendo sempre para baixo, pensando no pior? Ou você quer, e você pode, viver essa vida de construção, realização, alegria, satisfação? Você conhece a história do pastor Júnior Rostirola, esse que escreveu essa mensagem hoje? Se você entrou nesse vídeo por acaso, esse homem foi filho de um pai que vivia embriagado. Ele perdeu 3 irmãos por causa da violência do pai dele. Aos 7 meses, ele foi espancado, ainda bebê. A mãe dele esperou o ataque de fúria do pai dele para que pudesse dar o socorro, o atendimento a ele. Aos 13 anos, ele aceitou a Jesus. E ele começou a ficar no seu quarto, orando a Deus, fazia as suas tarefas na escola e ficava escrevendo cartas para Deus, pedindo a Deus que desse um significado e um sentido para a vida dele. Ele conseguiu viver com esse relacionamento com Deus para se preparar e se tornar um pastor. E hoje, como você leu aqui comigo, ele faz visitas em lares, ajuda pessoas e ainda cuida da família dele. Ele conta em várias outras mensagens ao longo aqui do Café com Deus Pai que havia momentos em que ele jamais pensava, será que ele teria uma família? Ele se perguntava, será que um dia eu vou ter uma família? E ele conta que Deus deu a ele muito mais do que uma família. Deu a ele uma família e um ministério, onde ele pode cuidar de muitas outras famílias. Eu e você estamos sendo edificados por essa palavra que ele escreveu. Que mesmo com os desafios que ele passou, ele ainda conseguiu colocar esse título: Faça a vida valer a pena. Uma criança que cresceu num lar disfuncional, como ele mesmo diz, onde o pai vivia embriagado, onde
a violência, a agressividade, muitas vezes aconteciam dentro de casa, mas no meio de todo esse caos, ele conseguiu perdoar o pai dele. O final da história da família dele não foi trágico. O pai dele aceitou a Jesus. E ele conta que ele teve essa oportunidade de ver o pai dele sendo salvo. Ele já faleceu, mas faleceu em Jesus. Tudo isso foi possível porque ele, embora fosse apenas um adolescente de 13 anos quando chegou até Jesus, decidiu crer, resolveu acreditar, resolveu olhar para o alto, olhar para Deus como seu Pai. E você pode fazer o mesmo hoje. Fazer a vida valer a pena. A vida vale a pena quando você olha para o alto, quando você olha para Deus, quando você olha para Jesus, quando você fala: Jesus, eu não sei como que as coisas podem melhorar, mas eu sei que o Senhor tem a solução, o Senhor tem o caminho, a resposta que eu preciso para a minha vida. Vá até Deus Pai, vá até Jesus e faça a vida valer a pena. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração você fala: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Aceitando Jesus como aquele que é o Senhor da sua vida, que vai liderar, comandar, ajudar, socorrer você. Como seu Salvador, porque Ele perdoa os nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos dar o perdão dos pecados. Então você vai pedir: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, a presença de Deus. Nós temos Deus Pai, que está no céu. Nós temos Deus Filho, que veio na terra, morreu por nós, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos o perdão dos pecados e foi ressuscitado por Deus e voltou aos céus. E temos o Espírito Santo, que ficou aqui na terra e que mora em todos os que aceitam a Jesus. Então você, ao orar dessa forma, vai receber o Espírito Santo para ajudar você a chegar até o céu. E você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. No livro da vida, você tem o nome de todas as pessoas que são filhos, que são filhas de Deus. As pessoas que aceitam a Jesus nascem no reino dos céus. Como uma criança quando nasce e ela tem o seu registro no cartório, quando você aceita Jesus, você tem o registro do seu nome no reino dos céus, no livro da vida. E você vai terminar essa oração em nome de Jesus, vai dizer amém, que significa que assim seja, e a sua vida vai estar para sempre com Deus. Pare esse vídeo, tenha o seu tempo de ligação com Deus e faça essa oração de confissão. Depois de fazer essa oração, quando você estiver fazendo essa oração, na verdade, o Espírito Santo vai estar com você para sempre. Procure uma igreja que fala a respeito de Jesus como único Senhor e Salvador e participe dos estudos da Bíblia. Procure uma igreja em que, ao participar, você se sinta bem, em que você veja que os líderes estão comprometidos com a pregação da verdade. Se você entrar em um local e não sentir que está à vontade, sentir que existe algo errado que incomoda, inquieta você, então procure uma outra casa de oração, mas não deixe de participar de uma comunidade de fé. Muitas pessoas estão sem nenhuma igreja. Elas estão dizendo: eu não preciso de igreja porque eu mesmo tenho Deus comigo. Mas a Bíblia mostra que Deus, ele se faz
presente na comunhão dos irmãos, na reunião dos irmãos. Na reunião dos irmãos, todos se ajudam mutuamente, todos ajudam com as suas forças as fraquezas que o outro tem. Naquilo que você é forte, você dá socorro, auxílio, apoio, ajuda para aquele que está mais fraco naquilo que você é forte. Naquilo que você é fraco, você recebe apoio, auxílio, socorro, conselho, ajuda e assim o corpo de Cristo se fortalece. Então não deixe de participar de uma comunidade de fé para que você receba força naquilo que você está fraco ou quando você estiver fraco em algum aspecto e para que você seja usada por Deus para ajudar aqueles que estão mais fracos naquilo que você já é forte. E se você lembrou de alguém que está fora da igreja ou que precisa ouvir a mensagem de hoje, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também seja alcançada para Deus. Faça essa oração e compartilhe com a sua família, que todos recebam Jesus e que todos estejam com Jesus. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 83. O Salmo 83 nos diz assim: Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem fiques parado, ó Deus. Ele está pedindo uma providência de Deus. Verso 2: Olha, os teus inimigos se agitam, e aqueles que te odeiam estão se revoltando. 3: Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo, estão tramando contra aqueles que tu proteges. 4: Eles dizem: Venham, vamos destruir Israel para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. 5: Os inimigos concordam nos seus planos. Os que fazem um acordo contra ti são estes. Verso 6. Preste atenção agora a quantos povos se reuniram contra Israel. Verso 6. O povo de Edom, número 1. E os ismaelitas, número 2. O povo de Moabe, número 3. E os agaritas, número 4. Agora o versículo 7. O povo de Gebal, número 5. Amon, número 6. E Amaleque, número 7. Da Filisteia, número 8. E de Tiro, número 9. Versículo 8. A Assíria, número 10. Também se juntou com eles, como forte aliada dos amonitas e dos moabitas, os descendentes de Ló. Veja que nesses versículos 6, 7 e 8, a Bíblia está mostrando que 10 povos, 10 povos se juntaram para se levantar contra Israel, contra o povo de Deus. Agora o verso 9. Ó Deus, faze com eles como fizeste com os midianitas, como fizeste com Sísera e com Jabim no rio Quizon. 10. Eles foram derrotados em Endor, e os corpos deles apodreceram na terra. O salmista está lembrando de fatos que ocorreram na história de Israel. Quando você lê o livro de Juízes, a Bíblia fala a respeito dos midianitas, que eles atacaram Israel e Deus os destruiu. Também fala sobre Sísera, Jabim, Deus os derrotou. Então o salmista aqui se lembra de momentos da história de Israel em que Deus deu vitória para eles. Então, uma mensagem aqui do Salmo 83. Se você está sendo cercado por inimigos, se você está sendo rodeada por muitas pessoas que estão apontando o dedo para tentar destruir você, Deus está com você. Lembre-se que Deus está com você. Agora o versículo 11. Faze com que os seus generais, o que fizeste com os seus generais, o que fizeste com Oreb e com Zeeb. Derrota todos os seus chefes, como fizeste com Zebá e com Salmuna. 12. Pois estes disseram, vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Então aqui ele
traz à memória mais a história de Oreb com Zeeb e também o que Deus fez no passado com Zeba e com Salmuna. Deus os venceu. Quando eles quiseram entrar em Israel e tomar a terra deles, Deus os derrotou. E ele está aqui lembrando de mais esses acontecimentos, dizendo: faz com esses 10 aí, que se juntaram contra nós agora, da mesma forma como o Senhor já fez com Oreb e com Zeeb, derrotando todos eles. Agora o versículo 13: ó meu Deus, espalha essa gente como pó, como a palha que o vento sopra para longe. 14. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes. 15. Assim persegue-os com a tua tempestade e faze com que sintam medo do teu furacão. Aqui é um pedido, uma oração a Deus. Que Deus faça que venha uma tempestade, que faça que venha fogo, que eles tenham medo, que eles fujam. 16. Ó Senhor Deus, faze com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o teu poder. Aqui um pedido para que Deus os envergonhe, para que eles saibam que Deus é todo-poderoso. 17. Que sejam derrotados e envergonhados para sempre, que morram em completa desgraça. Aqui um pedido para que eles percam tudo, para que não possam mais se levantar contra Israel. 18. Que saibam que somente tu és Deus, o Senhor, que tu és o Altíssimo que governa toda a terra. Então aqui, nessa última parte, nós vemos um pedido para que todos saibam que Deus é o que protege o povo de Israel. Deus é aquele que protege você. Deus é aquele que guarda você. Deus é aquele que sabe o que você está passando. Peça a Deus para que proteja e guarde a sua vida. Apresente os seus adversários a Deus. Deus conhece cada um deles e é Deus que tem a última palavra sobre você. Permaneça firme com Deus e largue os rancores, a mágoa, a raiva, o ódio, mesmo que sejam muitos os seus inimigos. Jesus ensinou lá no Evangelho de Mateus: ore pelos seus inimigos. Ore dizendo: Deus, que eles saibam que o Senhor é Deus. Eu não preciso guardar raiva, mágoa, ódio e nada dos inimigos. Eu só os apresento ao Senhor para que o Senhor me guarde, me proteja e que no fim eles saibam que o Senhor é Deus. Que eles vejam que o Senhor é Deus. Deus abençoe grandemente o seu dia. Lembrando da mensagem de hoje: faça a vida valer a pena. Faça a vida valer a pena. E a vida vale a pena quando você entrega a sua vida completamente a Jesus. Se você passou pela oração de confissão e não recebeu Jesus, volte o vídeo, pause o vídeo, faça a oração, se entregue a Jesus, procure uma igreja, uma comunidade de fé, participe dos estudos bíblicos e faça a vida valer a pena. Deus abençoe o seu dia, sua vida, sua casa, o seu lar, a sua família, seu trabalho, sua saúde. Que derrame o Senhor saúde, proteção, provisão, cuidado e tudo que você está buscando dele e que seja sempre para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.